Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós falaremos um pouco sobre domínio de funções. Então, a primeira coisinha que é interessante nós conversarmos é a ideia básica do que é um domínio. Ou seja, quando nós temos aqui uma função dada pelo seu diagrama de flechas, ou seja, eu tenho dois conjuntos, um conjunto A e um outro conjunto, por exemplo, o conjunto B, o A com alguns elementos, 1, 2, 3, o B com outros elementos, 4 e 5, nós sabemos que uma função é uma forma de nós associarmos esses dois conjuntos, dando a cada um dos elementos do conjunto A uma imagem. Então, por exemplo, a imagem do 1 é o 4, a imagem do 2 é o 4, a imagem do 3 é o 5. Isso aqui é um exemplo de uma função. Vamos chamar de função f. Quando eu desenho a função, quando eu represento a função pelo seu diagrama de flechas, domínio é o nome que nós damos ao conjunto de onde saem as flechinhas, ou seja, domínio é o conjunto de partida. O que acaba acontecendo, que nós conversamos aí nas nossas últimas aulas, é que como a maior parte das funções que aparecem em exercícios possuem muitos elementos no domínio, eu não vou ficar desenhando o diagrama de flechas, vai ser muito trabalhoso, ou dependendo do caso, vai ser até impossível fazer todas as flechinhas. Então, nós representamos a nossa função por uma lei de associação, a lei da função, que é como se fosse uma formulazinha que me ensina a calcular a minha função. Então, por exemplo, f de x igual a 1 dividido por x mais 1. Então, essa aqui é uma função. E aí, para cada valor de x que eu substituo na minha função, eu vou ter um resultado, ou seja, a minha função vai sair do número x e vai chegar nessa continha aqui. O que acaba acontecendo é que, dependendo da conta que eu tenho que fazer, eu não posso substituir determinados valores, para o x. Por exemplo, aqui nós temos uma fração. E eu sei que uma fração é uma divisão. Desse modo, o denominador da minha fração nunca pode ser zero. Então, eu não poderia colocar um valor de x que acaba anulando o denominador. Então, quando o exercício te dá uma função e ele pede o domínio da sua função, o domínio de uma função, escrevendo isso aqui, tá? Nada mais é do que o conjunto de valores para os quais a nossa função está definida. Tá? Vamos escrever, depois a gente conversa um pouquinho sobre essa frase. Domínio, ele é o conjunto de valores nos quais a função ela está definida. Ou seja, o conjunto dos números que eu posso substituir no lugar do x. E aí, eu posso imaginar o domínio de uma função como se fosse a sua condição de existência. E pensando desse modo, eu tenho apenas 3 condições de existência na matemática. Dessas 3, 2 nós iremos tratar na aula de hoje. Então, a primeira condição de existência, bastante importante, é aquela onde nós temos uma fração. Então, sempre que nós temos uma fração, visto que fração é uma divisão, eu posso dividir por qualquer número com exceção do zero. Então, a condição de existência de uma fração é dizer que o denominador da mesma ele deve ser diferente de zero. Mas e o numerador? E a parte de cima? Tanto faz, pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo, tá valendo. O denominador pode ser positivo e pode ser negativo, tá valendo, só que zero ele não pode ser. Tudo bem? O segundo domínio, a segunda condição de existência que vale a pena nós conversarmos são as raízes de índice par.
Então, raiz 2n de A. Quando eu escrevo esse 2n, eu estou representando um número par qualquer. Pode ser raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava e assim por diante. Se eu tenho uma raiz de índice par e eu estou no universo dos reais, nós não sabemos calcular uma raiz de índice par de um número negativo. Por exemplo, nos reais, não existe raiz quadrada de menos 4. Então, a condição de existência de uma raiz de índice par é que dentro dessa raiz nós devemos ter um número maior ou igual a zero. Tudo bem? Apenas citando bem superficialmente, a terceira condição de existência vai ser em logaritmos. Mas nós vamos conversar sobre essa condição bem mais à frente quando falarmos sobre as funções logarítmicas. Tudo bem? Então, eu quero encerrar esse nosso vídeo com alguns exemplos bastante curtos, mas que vão resumir um pouquinho daquilo que nós conversamos. Então, aqui, eu tenho a função de x igual a 1 dividido por x mais 2. Domínio é uma condição de existência. Como aqui é uma fração, eu sei que o denominador, o x mais 2, ele não pode ser zero. E desse modo, isolando o x, eu tenho que o x ele é diferente de menos 2. Acabou. Então, o domínio dessa nossa função, ou seja, o conjunto de valores para os quais a minha função está definida, são todos os valores, todos os x, todos os números reais, com exceção do menos 2. Então, eu vou escrever que o domínio dessa função que nós chamamos de f vão ser todos os números reais, então x pertencente aos reais, ou share, tá o quê? Agora é só copiar. X diferente de menos 2. Tudo bem? Um segundo exemplo, e último que eu vou fazer com vocês nessa aula, eu tenho uma função g de x igual a raiz quarta de x menos 3. Então, de novo, ó, é uma raiz de índice par, é uma raiz quarta. No universo dos reais, essa raiz só está definida quando dentro dela for maior ou igual a zero. Então, x menos 3 maior ou igual a zero. E isolar o x é algo bem simples. X vai ser maior ou igual a 0 mais 3, que é 3. Então, essa função existe, essa função está definida para todos os números reais maiores ou iguais a 3. Escrevendo isso, ó, o domínio da nossa função g vai ser formado por todos os números reais, share, tal que x maior ou igual a 3. Se nós tivéssemos num exercício a fração junto com a raiz, aquela coisa toda, aí eu faço uma de cada vez e depois eu junto a nossa resposta. Tudo bem? Por hora, nós ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.